Glória a Deus, Shalom, bom dia. Graças a Deus, hoje 48º dia da contagem do Homer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amanhã encerraremos essa contagem. A partir de segunda-feira vamos ver o que o Senhor prepara para nós. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer aí uns dias sobre Pentecostes e cremos que seremos visitados aí pela manifestação do poder de Deus a nosso favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, porque nós temos, ó Pai amado, percorrido esta jornada desses dias, estamos chegando aí no término dessa contagem do Homer, e cremos, ó Pai, que tudo isso que nós temos nos alimentado, que o Senhor tem nos enviado, o Senhor tem nos mandado, fará toda a diferença nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Guarda as nossas casas, nossas famílias, cobre-nos com teu sangue, nosso ministério, cada filho, Pai amado, cada irmão que tem caminhado conosco, aqueles que não estão no nosso ministério, mas têm nos acompanhado. Cobre-os com o teu sangue, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a ir adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós temos falado nesses dias a respeito de envolvimento, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do envolvimento. Ele vai trazer livramento de morte. E nós vamos fazer aqui uma leitura em alguns textos de Gênesis, começando em Gênesis 27, se você quiser abrir e acompanhar. Nós vamos ler o 27, 28, 29, 31, 32, 33, alguns versículos, amém? Então começa aí no 27, versículo 41. Gênesis 27, 41, vai falar assim: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele ali, fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Então, aqui essa história, né, bem conhecida, bem pregada, bem difundida, mas que sempre vai ter uma nuance, uma vertente, algo que Deus vai falar com a gente em alguma temporada, em algum momento. E esta mulher aqui, ela foi demasiadamente irresponsável e ela quis fazer com a força do braço aquilo que ela achava que Deus não ia fazer mais. E esta fala dela aqui, ela nesse pouquinho que ela falou aqui, ela já comete um equívoco muito profundo, que ela fala duas coisas que não aconteceram. Ela fala assim: fica lá, vai para casa do meu irmão, fica lá alguns dias. Esses alguns dias se transformaram em 7.230 dias, 20 anos. Ele ficou lá, 7 por Raquel, 7 por Lia e 6 pelo rebanho. E mais um mês que ele tinha ficado até começar. Então eu creio que isso, 20 anos e um mês, esse alguns dias de Rebeca. Então a consequência dos planos humanos na minha vida e na tua vida, por quantos anos eles têm perdurado? Qual foi o projeto que nós fizemos e falamos assim, não, daqui a alguns dias isso cessa, daqui a um tempinho já passa, nós já retomamos aqui, fizemos o que nós queríamos, alcançamos o objetivo, vai ficar tudo bem. E nós chegamos num ponto desse, onde ela falou assim para ele: daqui a alguns dias você vai lá, fica lá alguns dias, depois você volta, até passar o furor do teu irmão. Segundo erro, numa mesma fala, porque depois de 20 anos e um mês, esse homem, quando está voltando para casa, nós vamos ver mais para frente que o furor de Esaú não havia passado. Então, os nossos planos humanos, nós temos que abrir mão de todos eles. E os nossos planos humanos que já fizemos, que já estão em atividade e estão falando contra as nossas vidas, não esperemos o tempo resolver isso, porque o tempo não vai resolver, o furor não vai passar, a legalidade não vai cair por terra, se nós não nos arrependermos e não tivermos um envolvimento com Deus para nos tirar do ambiente de morte. Então, hoje, essa porção de hoje, desse Homer, esse 2,2 litros
de algo em grãos aí, de algo que vai nos alimentar, vai nos trazer força, vai nos trazer nutrientes, vai nos trazer esclarecimento. Nós precisamos entender que essa atmosfera que nós estamos, ela só será extirpada quando nós tivermos de verdade um encontro real com Deus. Então essa mulher, ela tinha medo de que não acontecesse aquilo que Deus tinha prometido que aconteceria. E ela coloca a mão dela no negócio. E de repente você fala assim, mas o que eu fiz, eu nem era crente, eu não tinha promessa nenhuma, eu não sabia de nada, Shalom, irmã. Eu não estava, não foi nesse tempo, eu não... Irmão, mas agora a legalidade foi dada, a plantação foi feita. O que eu e você temos que entender é o que está aberto no mundo espiritual, nós vamos ter que ter um encontro com Deus para extirpar ambientes de morte. Não adianta a gente falar assim, não, porque já já as coisas se encaixam. Já já a gente dá um. Não vai funcionar. Você tem visto que não vai funcionar, porque se já já que você tem falado, quanto tempo tem passado? Na vida desse homem passaram-se 20 anos. Na minha vida, quantos anos? Na sua vida, em certas áreas, quantos anos tem passado? E nós estamos exatamente no mesmo ponto, porque não estamos nos envolvendo com o Senhor a ponto de remover ambientes de morte e tem legalidade na mão do adversário. Se formos voltar para os lugares que nós precisamos voltar, entrar em lugares que nós precisamos entrar, que é até a promessa de Deus, se não tivermos esse encontro, esse envolvimento, para ter esse encontro, nós vamos morrer. Então, nós precisamos entender isso, que o envolvimento, ele nos livra da morte. É possível você e eu revertermos esse quadro que nos é desfavorável, que tem esse ambiente de morte. Então, Rebeca, ela ouve falar, ela ouve que Esaú está falando, meu pai está para morrer, e depois que ele morrer, eu vou matar o meu irmão, porque ele fez isso comigo. Ou seja, uma mãe que se colocou no meio do caminho, achando que ela era mais Deus do que Deus, ela trouxe para a casa dela divisão, ela trouxe para a casa dela espírito de morte, vingança, ódio, raiva. Ela atrapalhou todo o processo, porque ela quis ser mais Deus do que Deus. Então, quantas vezes na minha vida e na sua vida nós tentamos ser Deus nas nossas vidas e na vida dos outros? E nós vamos só complicar a situação, porque se Deus tem falado que vai fazer, nós vamos ter que esperar Deus fazer. Para de fazer aquilo que é para Deus fazer. Para de achar que Deus é incompetente. Para de achar que Deus não vai cumprir aquilo que ele falou, porque as circunstâncias ou porque aquilo que nós conseguimos enxergar no mundo terreno impossibilita isso. A impossibilidade é sua, a impossibilidade é minha. Mas Deus não está preso na nossa atmosfera, naquilo que nós estamos limitados. Entenda que você e eu temos um campo de atuação limitadíssimo, mas Deus é Deus, irmão. Tira a tua mão disso, em nome de Jesus, porque isso vai gerar ambientes de morte, de divisão, de tristeza, de abatimento. E se você já colocou a tua mão nisso e já gerou esse ambiente, em nome de Jesus, vá para o envolvimento com o Senhor, se arrependa, busque a Deus, tenha um encontro com Ele, para que esse ambiente seja completamente extirpado em nome de Jesus. Exatamente, parar de querer ser Deus. A gente quer muito ser Deus. A gente quer muito, não, eu resolvo. Eu estou vendo isso aqui, você não está vendo nada. E o que você está vendo errado. O que você está vendo na ótica da tua limitação, você está vendo na ótica daquilo que você pode fazer, e Deus está falando, você precisa olhar pela minha ótica. Se essa mulher tivesse olhado pela ótica de Deus, ela teria ficado quieta, esperando Deus operar, porque ela queria que Jacó fosse aquele que ia ser abençoado. E Deus tinha essa promessa. Seria ele. Agora, o que ia acontecer, nós não sabemos, mas alguma coisa Deus iria fazer. Mas dentro desse ambiente, ela resolve fazer. Sabe por que você não sabe o que Deus vai operar? Sabe o que Deus... eu nem sei o que Deus faria nessa situação. É claro que você não sabe. É claro que eu não sei. Você não deixa chegar esse dia. Você impede que esse dia se concretize, porque você coloca a tua mão, eu coloco a minha mão, e nós estamos sabendo o que acontece quando nós fazemos. E as respostas que estamos obtendo são horríveis. E nunca descobrimos o que Deus faria nessa situação para reverter esse quadro, porque nós estamos no lugar de Deus. E você nunca vai descobrir isso se você não sair do lugar de Deus e se colocar no teu lugar e falar, Senhor, cansei, me perdoa, estou fora, agora é o Senhor. Então nós vamos ficar sem descobrir. Quantos de nós aí, quantas pessoas têm já enterradas que não descobriram
como Deus me tiraria daquela situação? Porque ela ficou a vida inteira tentando sair daquela situação. Ela ficou a vida inteira sendo Deus e colocando os projetos e os planos, as ideias, as coisas que ela arquiteta para funcionar. E nunca ela descobre o plano perfeito de Deus, que era só ela aquietar o coração, ficar na posição dela de intercessora, de mãe, falar: Senhor, o Senhor prometeu, esse meu filho tem isso, tem... Ela teria que interceder pelo marido, ela teria que interceder pelos filhos, ela teria que trazer um mundo espiritual adequado para Deus operar, e não ela operar. Ela estava fora de posição, e ela traz esse caos todo aqui nessa situação. E é o que nós temos feito muitas vezes na nossa vida. E o Senhor está nos convidando hoje, através dessa contagem do Homer, se envolva comigo para que eu possa remover esses ambientes de morte. Se envolva comigo para que eu possa tirar vocês desses lugares onde vocês entraram e estão esperando o tempo passar. Vocês não perceberam que alguns dias já se tornaram em anos e as coisas não mudam, só pioram? Então Deus está querendo que nós despertemos, que nós acordemos, que nós verdadeiramente repensemos aquilo que nós projetamos, falando: não está dando certo. Eu falei que alguns dias isso aqui estaria resolvido e já se passaram anos e nada aconteceu. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu e você, nós precisamos fazer alguma coisa diferente para obtermos resposta diferente. Os dias não estão dando certo. Já passaram anos na nossa vida. Então, dentro desse quadro, o Senhor está esperando um posicionamento. E essa mulher aqui, então, ela manda o filho dela para esse lugar. E aí nós vamos ler mais para frente aqui, capítulo 28, versículo 20, que vai falar assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente lhe darei o dízimo. Então Jacó ele está indo para a casa do tio e pedindo que ele seja bem-sucedido naquele empreendimento, naquela jornada. E ele faz um voto: Senhor, se o Senhor me der livramento, porque ele sabia do lugar que a mãe dele tinha colocado ele, que ele tinha entrado, que ele tinha feito, as coisas que ele tinha passado dos limites. Porque se nós olharmos isso aqui, é uma das passagens assim mais tristes ou por causa do contexto de família. Uma família totalmente desestruturada, perdida, cheio de ambientes, de preferências, aonde uma mãe, ela não tem o mínimo de misericórdia do outro filho, ela não pensa nas consequências que ia ter sobre Esaú, porque ela tinha uma preferência por Jacó e ela queria que Jacó fosse o abençoado. Ela não respeita o marido, ela não respeita o sacerdócio do marido e ela passa por cima de tudo que ela pode para cumprir a vontade dela. E ela acha que ela está fazendo algo para Deus. Ela acha que ela está fazendo algo que Deus não está conseguindo. Eu preciso te ajudar a cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Então, eu não estou enganando meu marido. Eu não estou mentindo para o meu marido. Eu não estou traindo a confiança de Esaú. Eu só estou fazendo um projeto para cumprir a tua palavra. Ela se sentia, eu creio que, muito especial nessa hora. Uma ideia brilhante, como nós muitas vezes nos sentimos. Uma ideia brilhante. Olha o que eu pensei. Agora eu vou poder ajudar a Deus a fazer o projeto. E olha quão grande será esse projeto. E aí nós vemos que depois de um tempo percorrido, os resultados que começam a aparecer são resultados de frustração, ambientes de morte, perseguição, dor, sofrimento, separação e tudo que você tem vivido na sua vida, muitas vezes e eu na minha, porque nós tivemos atitudes que Deus não tinha nos chamado para fazer. Temos que entender que nós estamos colocando as mãos muitas vezes aonde Deus não mandou você colocar a mão. Ah, pastor, mas eu não tenho que tomar uma atitude? Você tem que tomar uma atitude espiritual, não uma atitude carnal, não uma atitude da sua alma desesperada, não uma atitude dentro da casa da ansiedade, não uma atitude dentro da casa da necessidade, do desespero, da dor, da agonia, porque tudo isso daí nós estaremos plantando na carne. E o que planta na carne vai colher na carne, não adianta. Não tem essência espiritual nisso. Então não adianta. É para você fazer alguma coisa quando Deus te autoriza a fazer e quando Deus te dá ferramentas para fazer. Não queira criar ferramentas, criar um roteiro, inventar uma coisa, porque isso não vai alcançar nada, nós não chegaremos a lugar nenhum.
E precisamos entender isso. E temos uma dificuldade muito grande em entender isso, porque nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos que as nossas coisas deem certo. O que essa mulher queria? Que as coisas dessem certo, à maneira dela. O que nós precisamos também entender é que as coisas têm que dar certo, mas à maneira de Deus. E nós não temos paciência, não temos humildade, não temos fé, não temos descanso, estamos desesperados, ansiosos, aflitos, com medo, com pânico, com todas as coisas. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Acordamos e deitamos pensando: o que eu vou fazer para resolver isso? O que eu vou fazer para resolver isso? O que eu vou fazer para resolver isso? Isso te consome. Consome os seus pensamentos, consome a tua energia, consome tudo que você tem em Deus, porque você precisa fazer alguma coisa. E Deus está nos chamando. Se você se aquietar em mim, se você verdadeiramente me ouvir, se você crer na minha promessa, se você acreditar que eu posso fazer, se você se envolver comigo, se você se alimentar desses dias, dessa contagem do Homer e deixar que eu faça o que eu tenho que fazer na tua vida, eu mudo a tua rota profética. Eu mudo completamente aquilo que está ao teu redor. Mas nós insistimos em ser teimosos, prepotentes, arrogantes, orgulhosos. Numa mínima chance que a gente tem, a gente quer colocar o nosso plano para funcionar. Quebramos a cara, estamos todo arrebentado e insistimos em fazer a mesma coisa muitas vezes. E nós precisamos entender que esse projeto nosso, ele é completamente falho, ele não tem consistência e ele não tem como dar certo. Ele não tem como isso, porque nós estamos quebrando um monte de princípio. Nós estamos infringindo um monte de coisas erradas que nós estamos entrando e estamos trabalhando para o adversário. Rebeca aqui achava que estava prestando um serviço para Deus. E ela estava colocando a sua casa na mão do adversário, ela estava prestando um serviço diretamente para o reino das trevas. Mas lá dentro dela, ela achava que ela estava prestando um trabalho para Deus, para o céu. Não, eu estou trabalhando para o céu. Eu estou fazendo com que a promessa se cumpra. Eu estou fazendo com que o projeto de Deus seja realizado. Mas ele estava trabalhando para as trevas. E às vezes nós não percebemos que estamos trabalhando para as trevas. Ou às vezes percebemos e não queremos parar. Ou às vezes percebemos, mas não temos mais como voltar. Mas nós precisamos achar uma rota para nós voltarmos. E falar: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Eu quero abandonar esse projeto. Você precisa jogar isso fora e sair correndo desse ambiente. E essa atmosfera está te consumindo. O resto de força que você tem está indo embora dentro desse ambiente de tanta rebeldia. E Deus está nos convidando, falando: saia desse ambiente de rebeldia e deixa eu limpar a tua vida para que eu possa estabelecer o meu projeto. Eu vou fazer. É o Senhor que vai fazer, irmão. É o Senhor que vai realizar, não adianta. Pastor, eu vou fazer a minha parte. A tua parte é ouvir a voz de Deus e continuar naquilo que ele falar. Só isso. Tira a tua mão desse negócio. Amém? Vamos para frente um pouquinho aqui. Capítulo 29, versículo 16, vai falar assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E aí, então, ele empreende esse trabalho de 7 anos, e para ele foram poucos dias, porque ele estava completamente envolvido pelo amor àquela mulher. Então, para ele passou rápido esse processo. Só que depois, indo mais para frente um pouquinho, disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Então aqui, aquela mulher, ela faz todo aquele projeto e ela manda o filho dela para um lugar onde tinha esse imã de atração, que era um lugar de engano, de exploração, mas ele vai ficar poucos dias. E é isso que nós temos que entender. Esse negócio nosso, ele vai criar um poder de atração que nós iremos chegar num destino onde nós seremos
cobrados exatamente dentro do campo de pecado que nós nos envolvemos. Mas é poucos dias, 20 anos. Talvez você esteja numa situação onde você falou bem isso. Não, daqui a poucos dias, alguns meses eu já resolvo isso daqui e você está até hoje enrolada dentro desse ambiente. Então nós vemos coisas que elas não param mais. Às vezes a gente conversa com pessoas e fala assim, ah, pastor, Deus falou comigo a respeito de eu não fazer um empréstimo, por exemplo. Um consignado, que pega muito aí os aposentados, aqueles que têm uma renda e os bancos ficam desesperados. Pega, pega, pega. E aí ele tem um projeto, porque Deus tem uma promessa na vida dele que não está se cumprindo à maneira dele, no tempo dele. E ele fala, agora sabe o que eu vou fazer? Deus prometeu que eu ia fazer isso aqui, mas já que não fez, já que não aconteceu, eu vou fazer. Deus está preparando isso. Essa mulher está me ligando todo dia para me oferecer esse consignado, é Deus. E aí você entrou. E agora não consegue sair. É um consignado em cima de outro consignado. Mas poucos meses. Pastor, eu fiz em 24 meses. Daqui 24 meses eu vou estar com aquilo que eu preciso resolvido e sem a dívida. Quantos anos já está? O consignado, um em cima do outro. Agora você vai ter que se arrepender de ter lançado mão disso, de ter colocado o teu recurso, um recurso que Deus não mandou você colocar para funcionar, para você sair desse ambiente. Porque foi um ambiente que você entrou, um ambiente de morte que você entrou. Você se sujeitou a isso. E aí você ficou escravo desse sistema. Aquele que toma emprestado fica escravo do que o emprestou. Escrito. Agora, nós nos colocamos nessa situação. Você será colocado por cabeça, não por cauda, mas a gente insiste em ser colocado por cauda. Você vai ficar em cima e não embaixo, mas a gente insiste em ficar embaixo. Todas as vezes que nós colocamos nossos projetos para funcionar, nós estamos fazendo o contrário à palavra. E vai acontecer o contrário do que está escrito. Se Deus promete que nós estaremos em cima e não embaixo, se nós obedecermos a Ele, quando nós fazemos o mal nós estamos nos colocando de baixo. Se Deus promete que nós seremos cabeça e não cauda, quando nós fazemos a nossa maneira, nós viramos cauda. Se Deus está falando que você vai ficar escravo daquele que te emprestou, você vai ficar escravo daquele que te emprestou. E agora, não vou sair desse empréstimo nunca mais, desse cheque especial nunca mais, desse cartão de crédito estourado nunca mais. Você vai sair a partir do momento que você reconhecer que você fez isso com a força do teu braço, que esse era o teu plano, que você foi Deus na sua situação e que agora você está de verdade arrependido, você vai se envolver com isso e Deus vai te tirar desse ambiente. Aí sim, daqui a alguns meses você vai acabar essa dívida e você não vai precisar fazer outra, porque Deus vai te tirar desse ambiente. Agora, se você continuar insistindo, você vai morrer com essa dívida aí. Vai deixar para alguém pagar ou vão perder a dívida, porque não vai ter como você pagar. Porque nós vamos continuar insistindo em ficar fazendo aquilo daqui a alguns meses, daqui a alguns meses, daqui a alguns meses. Anos, anos e anos. E a dívida está aí. Só que ela não está do tamanho que você fez lá, porque ela vai acumulando, porque tem o juro, e aí depois quando acaba aquele o negócio tem outro para você fazer, porque é lógico que isso vai acontecer. Porque agora você é escravo. Agora você está por cauda, agora você está por baixo. E saiba que aquele que está por cima e aquele que é cabeça, e aquele de quem você se tornou escravo porque você tomou emprestado, ele não vai ter misericórdia de você. Ah, daqui a pouco o banco vai ligar para mim, vai ver que eu estou tão cansada de pagar e falar assim, acabou o seu empréstimo. Vai ficar esperando. Se você tiver um lugar bem confortável para você sentar ou deitar, faça isso, porque isso não vai acontecer. O banco não vai ter misericórdia de você, o sistema não vai ter misericórdia de você, só o Senhor vai ter misericórdia de você, através do arrependimento, para tirar você desse ambiente. Para fazer com que realmente esse mundo espiritual que nós entramos seja eliminado das nossas vidas, através de um envolvimento com Deus para extirpar o ambiente de morte, através de arrependimento. Amém? Então vamos para frente um pouquinho aqui, capítulo 31, versículo 29. Vai falar assim, quando Jacó já está voltando, Labão está falando assim para ele, há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não falhes a Jacó, nem bem, nem mal. Amém? Então, na verdade, o que acontece? Com todo aquele processo, né, que ele trabalhou aqueles 20 anos,
Depois ele chega um dia que ele vê que o semblante de Labão já não é favorável a ele. Ele já vê umas conversas, ele percebe que os caras vão pegar ele, vão matar ele, vai fazer alguma coisa. Ele chama as mulheres dele no campo e fala assim, ó, tá complicado, teu pai já não vai com a minha cara, os teus irmãos já estão com uma conversa meio atrapalhada, eu vou morrer aqui. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é pegar tudo que a gente tem e ir embora. Vocês concordam? E elas falam assim, vamos embora, porque o nosso pai nos traiu, nos vendeu, consumiu tudo que era nosso, então o que nós temos agora é nosso, vamos embora. E ele pega, então, Labão tá tosqueando as ovelhas, ele pega os rebanhos, pega tudo que é dele e vai embora com as mulheres, os filhos, as concubinas e aquilo que ele conquistou de bens e de ovelhas e de animais. E depois que ele já tinha andado uma jornada, avisam Labão que ele tinha ido embora. E esse Labão, que é um maior tranqueira que tem na Bíblia, eu creio, ele pega e ele vai atrás e ele chega com umas conversas besta, falando, ah, e você não deixou abraçar minhas filhas, por que que você foi embora, se tivesse ficado comigo? Ele sempre se coloca como alguém assim, cara, o que que tá ruim aqui? Que é justamente o ambiente que nós entramos. E o adversário, ele explora, 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 essa situação nos consome por completo. Quando era roubado, à noite os meus olhos eram consumidos ali acordado, de dia aquele sol, que é o que Jacó fala, o que era furtado eu tinha que repor, o que morria era na minha conta, que é exatamente esse ambiente que nós estamos muitas vezes em muitas áreas. Mas aí Labão vem e fala assim, nossa, mas o que que tá ruim para você? Mais 48 parcelinhas de 700 e poucos reais, tá ruim? De 20 mil você vai pagar 50 mil, tá ruim para você? Você acha que tá difícil? Não, eu tô te ajudando. Por que que você não conversou comigo? Por que que você foi embora? Por que você encerrou esse empréstimo? Volta. Volta para casa, vamos ficar juntos. Você nem deixou abraçar minhas filhas. Você fugiu, você roubou. Então, esses argumentos do adversário eles vão sempre estar presentes na nossa vida, porque nós estamos com a nossa vida em aberto. A morte está te perseguindo. Nós precisamos entender que sobre a vida de Jacó tinha um ambiente de morte, daquilo que ele fez lá atrás, há 20 anos atrás, com Esaú, no projeto de sua mãe Rebeca. Então, isso que está te perseguindo agora, Esaú, por enquanto, estava longe de Jacó, mas a morte estava sempre rodeando ele. Espíritos de morte, morte mental, morte emocional, sugando a energia dele, morte na alma, estava sempre a morte, porque é isso que ele tinha plantado. E era isso que cobrava ele no mundo espiritual. Pastor, eu não entendo, eu estou sempre num ambiente de medo, estou sempre num ambiente de acusação, estou sempre num ambiente de condenação, estou sempre num ambiente de culpa, estou sempre num ambiente de morte. Vai ver o que está plantado lá atrás que você vai descobrir por que esses ambientes estão te perseguindo. Vai ver o que ficou em aberto na tua vida, que você fez o seu jeito, que você lançou mão e fez os teus projetos, que nós vamos descobrir exatamente por que nós estamos em ambiente. Irmãos, nada vai acontecer aleatoriamente. O adversário ele não pode inventar uma coisa a teu respeito. Ah, ele vai olhar aqui e falar assim, vamos ver aqui. Aqui tem o Alexandre, tem o Sérgio, tem a Eliana, tem a Joselma, a Maria da Conceição e a Rita. Eu vou escolher hoje a Maria da Conceição e eu vou fazer com que tal coisa. Ele inventa o negócio. Não, não vai inventar. Ele vai olhar para Maria da Conceição e ele vai pegar a linhagem dela, ele vai pegar as plantações dela, ele vai pegar as decisões dela e dentro disso ele opera. Então, se está operando, porque tem legalidade. Se está operando, é porque alguma coisa está plantada. Se está operando, é porque alguma coisa está em aberto. Ele não pode ficar inventando o modo a nosso respeito, porque senão ele faria uma bagunça na nossa vida. Mas nós temos que entender que, mas pastor, mas a minha vida está uma bagunça, mas porque nós bagunçamos. Rebeca que bagunçou a vida da família, mais ainda, né? Rebeca que trouxe esse ambiente, num ambiente de mentira, de traição, e foi gerar um ambiente de morte. Porque, logicamente, ela suscitou a raiva, suscitou ódio no coração de Esaú, e o desfecho daquilo, aonde ele ia desembocar aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, aquela vingança? Na morte. Então ele falou assim que meu pai for enterrado, assim que meu pai morrer, eu mato ele. Eu mato meu irmão.
Ele só não queria matar o irmão para não dar um desgosto para o pai no fim da vida. Para o pai não morrer vendo um filho ter matado o outro. Mas ele falou, é só o meu pai morrer. Enterrou meu pai, já vou enterrar meu irmão também, porque ele me traiu. Então nós estamos muitas vezes nesse ambiente, nesse lugar, e o adversário está argumentando. Não, se você tivesse ficado comigo, você fugiu, você fez isso. Jacó não fez nada disso. Jacó não pegou nada que não era dele. Jacó não roubou nada. Jacó tinha direito nas mulheres, tinha direito. Ele trabalhou e trabalhou muito por aquilo. E nós trabalhamos e trabalhamos muito por alguma coisa. Mas ainda existe uma atmosfera aberta sobre as nossas vidas que está falando: não, você não tem direito a tudo isso. Você está me roubando, você está fugindo, tem sempre um gosto ruim na tua jornada, porque tem coisa em aberto, irmão. Então esse envolvimento de hoje, essa contagem do ombro de hoje, essa porção de hoje, é para que nós tenhamos um envolvimento para eliminarmos todo o ambiente de morte. Vai ter um encontro com Deus. Vai ter realmente a tua vida restaurada na presença do Senhor, para que esses ambientes sejam eliminados uma vez por todas. Aquilo que te puseram numa enrascada, ou aquilo que você entrou numa enrascada, seja lá por qual motivo, de que forma, que tempo da tua vida. Pastor, mas faz 40 anos. Não está resolvido isso. Vai resolver. Aqui fazia 20. E a mãe dele prometeu para ele, daqui poucos dias você volta. Vai ficar uns dias na casa do seu tio. Aí vai passar esse negócio aqui do teu irmão, o rancor dele vai ser aplacado, ele vai esquecer dessa história, você volta. Dá um beijo aqui na mamãe. Vai ficar tudo bem, filhinho. E não ficou. Era isso que você estava pensando. Dá um beijo aqui na mamãe. Vai ficar tudo bem, filhinho. Às vezes você falou para você mesma. Dá um beijo aqui na mamãe. Vai ficar tudo bem, filhinha. E você hoje está debaixo de um ambiente onde você está vendo a morte se aproximar a cada segundo. E você está com medo, você está ansiosa, você está desesperada, está aflita, porque não vê saída. A tua saída e a minha saída é nos encontrarmos com o Senhor, é termos um encontro real com Ele em envolvimento. Só isso vai eliminar esse problema. Pastor, eu preciso acabar com esse problema. O que eu faço? Se encontre com Ele de verdade. Rasgue o teu coração diante dele. Fala, eu pequei, eu fiz isso, ou tal pessoa fez, minha família fez. Esse problema que nós criamos. Nós quisemos ser Deus, nós não esperamos o teu tempo, nós passamos o burro na frente da carroça. Fale do jeito que você quiser. Só faça Deus entender que você está errada. A minha oração é para que você tenha uma oração que Deus entenda que você errou e que você está arrependida e arrependido de verdade. Isso vai resolver o teu problema. Isso vai fazer com que você tenha um encontro, você vai lutar com isso, até sair desse ambiente. Amém? Capítulo 31, versículo 41, vai falar assim. Vamos voltar um pouquinho aqui. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, que por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então aqui ainda Jacó e Labão estão conversando. E ele falou assim para Labão, você está falando porque que eu fugi, que eu saí, que eu peguei o que não era meu? Você está com essa história toda aí, mas deixa eu refrescar a tua memória. Você vai ter que refrescar a memória do adversário agora. Falar, viu, eu vou sair desse ambiente, sabe por quê? Porque eu entrei aqui e eu só fui explorado, só fui isso, só fui aquilo, mas o meu Deus abriu os meus olhos. Deus está fazendo isso por mim. É Deus que está me tirando. Eu te servi 20 anos. Você mudou meu salário 10 vezes. Você vai provar no mundo espiritual que você acordou, que você está vendo que isso não é bom, porque você ficou ali. Quanto tempo nós ficamos na escravidão? Não, daqui a pouco. Há mais alguns dias, mais alguns dias, mais alguns dias. E chicote pro lombo. Vamos embora. Não, daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco eu rompo. E não aconteceu nada. Então agora Jacó estava abrindo os olhos e podendo falar para o adversário. Então você vai ter que falar com o mundo espiritual. Eu não quero mais você. Eu fiquei 20 anos lá, basta. Eu te servi. A minha conta está zerada com você. Era isso que Jacó estava falando. Ó, te servi 7 anos por uma filha.
Eu te servi 7 anos por outra filha e eu te servi 6 anos pelo rebanho que eu estou trazendo. Labão, eu não te devo nada. Você vai ter que olhar para o teu adversário e falar assim, ó, eu te servi por isso e por isso, mas o meu Deus tem me levado a outro ambiente, eu não te devo nada. Tá paga a minha dívida, eu tenho um encontro com o meu Senhor, porque ele fala assim, se não fora o Deus de meu pai, então você vai ter que falar isso aí. Se não for o meu Deus que me dera livramento nesse encontro, eu estaria lá te servindo até agora, mas eu tô fora, Labão. Acabou. Você vai ter que falar para Labão, Labão, acabou. Ponto final. Não te sirvo mais. Já se passaram 20 anos. Eu tô fora desse ambiente, porque o meu Deus tem me levado para outro lugar. Ponto final. Você vai pôr um ponto final nisso. Porque Labão estava tentando aqui ainda fazer com que Jacó voltasse. O ambiente que você está, o mundo que você está numa jornada, você está indo, o adversário vai te buscar lá depois de um tempo de jornada, vai falar para você, o que é isso que você fez? Estava tudo bem lá comigo, você estava pagando certinho a conta, eu posso te arrumar mais, vamos voltar, senta aqui, vamos conversar, vamos renegociar isso. Já viu o banco, gerente? Você chega lá, primeiro que você entra em banco, você vai ser ali, você está indo comprar um produto. Agora a gente nem vai em banco mais, né? Mas quando ia em banco, agora é tudo eletrônico e praticamente não vai em banco. Mas era uma atmosfera horrível. Você entra no banco, o banco ele teria que ser como uma loja, como um shopping, como qualquer lugar. Você entra para comprar um produto. O banco você entra para comprar um produto, para comprar o quê? Dinheiro. E você teria que ser muito bem atendido, porque estão ganhando lucro com aquilo, mas você já entra aquela atmosfera pesada. Parece que você é um andarilho que está indo pedir um favor. Quantas vezes que você saiu de um banco, quando você pisou para fora do banco, com aquele empréstimo aprovado, que te trouxe aquele alívio momentâneo, e você estava sufocado e fez assim, ai, graças a Deus que o gerente aprovou. Pronto, pagamos. Você não pagou nada, você adquiriu mais dívida. E a gente nem percebe. Nós não pagamos nada, porque quando nós estamos num ambiente de escravidão, eu creio que o sistema financeiro ele pode ser usado com sabedoria para a gente avançar. Eu não descreio do sistema financeiro. Eu não sou contra empréstimo, não sou contra cartão de crédito, não sou contra nada disso. Dentro de um ambiente onde Deus te manda entrar nesse ambiente e você vai então trabalhar com isso de alguma forma e você vai avançar. Agora, o problema é quando nós entramos nisso por necessidade, por medo, por incredulidade, aí o sistema financeiro vai te arrebentar. Aí ele vai consumir tudo que você tem. Então, dentro desse ambiente, quantas vezes nós entramos num banco e nós sentimos aquela opressão? E era para a gente estar ali porque nós estamos indo comprar um produto, nós estamos indo levar lucro, nós estamos empenhando a nossa palavra, às vezes um imóvel, às vezes alguma coisa, e o banco ainda, o gerente, parece um Deus na sua frente. Aquela instituição, aquela placa do Bradesco, parece uma entidade mesmo. E porque aquilo te consome. E aí você olha para aquilo e fala assim, não, aqui está a solução do meu problema. Tá nada. E esse ambiente, é exatamente desse ambiente que Jacó estava falando lá, bom, acabou. Eu não vou ficar debaixo disso. Você vai ter que olhar no olho do teu adversário e falar assim, ó, e outra coisa, quem te condenou foi o próprio Deus, porque aqui está falando assim, ó, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Saiba que o Senhor está repreendendo o teu adversário. É hora de você tomar posse dessa liberação de Deus a teu favor para você continuar avançando. Não pare no meio do caminho, não volte para trás. O adversário vai se levantar para te buscar. Não pare. Fala para ele, não tenho nada com você, eu não te devo nada, já trabalhei, já fiz, o meu Deus te repreendeu essa noite, você não pode falar nada para mim, nem bem e nem mal. Porque Labão falou assim para ele, eu tenho poder para fazer isso, mas Deus falou comigo, nem bem nem mal. Então ele tinha poder, mas ele não podia usar. Ele tinha um poder na terra, mas ele tinha uma voz do céu. O céu estava falando para ele assim, ó, na terra, você é mais forte que ele. Você pode tentar alguma coisa. Saiba uma coisa, eu vou te avisar aqui em sonho. Se você falar para ele bem ou mal, se você falar para ele que ele é bonito, você vai estar falando comigo. Então você pode, mas não pode. Saiba que o adversário ele vai até mostrar, ele vai até querer falar uma coisa aqui, ó. Eu posso fazer. Ele não pode mais nada,
Porque Deus já falou para ele, não fale nem bem nem mal. O teu adversário já está debaixo de juízo. E isso que ele está falando para você que ele pode fazer é mentira. Ele não pode fazer mais nada, porque ele tem que obedecer aquilo que o Senhor falou. Labão falou para ele assim, eu posso te fazer, eu tenho poder. Ele não tinha mais poder nenhum, porque ele sabia que se ele fosse fazer qualquer coisa, bem ou mal, ele iria sofrer a consequência do próprio Deus. Foi Deus que foi falar com ele. É Deus que tem falado com o teu adversário. Pode continuar a tua jornada tranquila, porque Deus já falou para o teu adversário, não fale com ela, nem bem, nem mal. Acabou. Mas o adversário, ele levanta para mentir, ele fala assim, ó, eu tenho poder para fazer isso, você não tem poder nenhum, porque o meu Deus já falou para você ontem à noite, para você não tocar em mim. Você não tem poder nenhum. Assuma isso que está sobre a tua vida. É uma bênção de Deus para nós. É uma chave, é um livramento, é um decreto do céu para a nossa vida. O adversário não pode mais nos escravizar. Acabou isso daí. 20 anos ele ficou debaixo disso. Mas Deus se levantou assim, nem bem nem mal. Mas o adversário, ele quer fazer uma graça. Mas o Senhor tem falado para você, acabou. Se você decidir ir até o final, eu vou te dar livramento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para frente, capítulo 32. Versículo 6 vai falar assim. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Aqui a coisa começa a dar uma complicada. Porque Jacó, ele está achando que ele está indo, e talvez ele esteja com aquela voz da mãe dele. Bom, se em poucos dias o rancor do meu irmão ia passar, imagina depois de 20 anos. Tá tranquilo. Mas ele estava esperto, ele estava ligeiro. Então ele pega, ele vai, ele manda presente, ele manda as coisas, ele faz ali uma, 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 um recurso humano de novo, né? Porque ele tem essa cultura, e ele tenta ver como é que tá. Ele tá medindo a temperatura de Esaú. E aí volta a notícia. Falou assim: seu irmão também está vindo. 400 homens. Ninguém vai vir encontrar um irmão em paz, de boa, trazendo 400 homens. Então aí Jacó fala assim: não passou o negócio. Ele está vindo para me matar. E aí, no versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú em um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão, Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E dissesse, certamente, eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Então ele continua ali, ele vai despertar a memória de Deus, as promessas, ele vai confessar ali que ele está com medo e ele vai mandar mais presente. Agora, versículo 22, 32, 22 vai falar assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Naquele encontro, esse aqui é o ponto principal de hoje. Envolvimento te livra da morte. Ele precisava desse encontro. Se não fosse esse encontro, ele tinha promessa, ele estava voltando, Deus tinha prosperado ele naquele lugar, tinha dado estratégia, as varas lá para poder mudar a sorte ali das crias, todo um projeto que Deus está te dando.
está funcionando, tem um monte de coisa na tua mão, só que se você não tiver encontro com Deus, você vai morrer com tudo isso. Se eu não tiver encontro com Deus, eu vou morrer com tudo isso. Porque ele tinha rebanho, ele tinha 2 mulheres, ele tinha os bandos, ele estava falando assim, eu passei para lá com um cajado na mão e estou voltando com 2 bandos. Então Deus fez algo extraordinário por ele. Num ambiente de guerra, com tanta brecha que ele tinha, Deus fez algo extraordinário. Como tem feito muitas vezes em nossas vidas. Do que era para nós estarmos e aonde nós estamos, é algo extraordinário. Mas está faltando agora o pulo do gato, aquele morrer, aquele envolvimento da morte, para acabar de uma vez por todas com essa história. O que Deus está nos chamando nesses dias, eu creio, de envolvimento, nessa contagem do Homer e nessa visitação que teremos em Pentecostes, coloca ponto final em histórias que estavam abertas há anos. Acaba com esse negócio, essa novela que não tem fim, acaba com isso que está te perseguindo a quase a sua vida toda. É momento de colocar isso para acabar, é ponto final. Eu creio que nós iremos colher nesses dias agora aí, nesses dias de Pentecostes, nós estaremos estudando algumas coisas, trazendo algumas palavras, orando, e nós estaremos entrando nesse ambiente onde as coisas serão colocadas por terra. Nós receberemos realmente pontos finais em histórias que parecia que nunca ia acabar. Amanhã, irmã. A contagem do Homer termina amanhã. Depois, a partir de segunda-feira, a gente vai estar ministrando sobre o Pentecostes já. Então, na verdade, o que acontece? Dentro desse ambiente, Deus está falando, vai se alimentando. 49 dias, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se envolve, se expõe, cria força e agora coloca ponto final nisso. Agora acaba com isso. Agora encerra essa etapa. Agora encerra esse ciclo. Agora muda isso. E Deus vai nos levando nesses ambientes. Então, esse encontro de Jacó foi o mais importante que podia acontecer para ele poder ter livramento. Senão, nada teria acontecido. Simplesmente nada. Ele teria ficado no mesmo ambiente. Com rebanho, com mulher, com tudo, mas ia morrer. Pastor, eu já estou até com bastante coisa acumulada. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem, mas você vai morrer se você não tiver encontro, porque o teu adversário está te esperando. E o lugar que Deus precisa te levar de volta, que é a promessa que ele mesmo fez, tem um adversário vindo contra você com 400 homens. E você vai precisar achar graça diante dos olhos desse adversário. E para você achar graça diante dos olhos desse adversário, você vai ter que morrer. Ah, mas eu não quero achar graça diante dos olhos do demônio. Entenda bem o que nós estamos falando. Ou seja, esse adversário não vai encontrar você, porque morreu, mudou de nome. Não existia mais Jacó, agora existia Israel. Agora era uma outra pessoa. Quando Esaú olha, quem ele veio matar não existia mais. Então, quando o mundo espiritual procurar você, você não vai existir mais. E você vai conseguir acabar o teu trajeto e chegar onde Deus está te levando sem nenhum tipo de consequência, porque agora você venceu esse mundo espiritual. Você venceu toda essa atmosfera. No envolvimento, você colocou isso por terra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o último capítulo aqui, 33, do 1 ao 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Então aqui acabou. Aqui foi um momento que ainda ele estava, exatamente, o destino novo, uma mudança, acabou. Ele estava com medo até esse ponto. Mas o encontro com Deus que ele teve já garantia para ele vitória. Mas ele não sabia ainda o que ia acontecer. O que você precisa ter é o encontro com Deus, é isso que vai te proteger. Por que ele estava com medo ainda? Porque ele foi colocando o que ele amava menos na frente. Ele colocou lá por último Raquel e José. Falou, bom, eu vou ver lá. Se quem sabe morre esse, eu salvo o que eu amo mais. Eu morro, mas eu deixo a mulher e o filho que eu mais amo para trás. Então ele ainda tinha um medo, mas ele já tinha um encontro. Ele não tinha feito a leitura total do que tinha acontecido naquele encontro. Mas a nossa parte é ter um encontro com o Senhor. A nossa parte é verdadeiramente ter certeza que nós tivemos um encontro com Deus e que isso mudou a nossa vida. O que Deus vai fazer já não é com você nem comigo.
Talvez isso que aconteceu para Jacó foi um espanto tremendo. Ele olhar aquilo, imagina o coração desse homem, sabendo que aquele irmão tinha uma promessa, eu vou matar ele. E quando ele olha aquela cena, aquele homem e 400 homens olhando para ele, com uma cara não muito boa, porque eles estavam completamente orientados. Nós vamos chegar lá para matar. E de repente aqueles homens pegam, olham um para o outro e falam assim: esse cara é louco, né? Pagou a gente para vir até aqui para pular no pescoço, beijar, abraçar, não estou entendendo mais nada. Então Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida de uma forma tremenda. Deus vai nos dar livramento e acabou. Você vai olhar e falar: nossa, pensei que ia me matar, abraçou, beijou, conversou, sentou. E eu pensei que ia vir de um jeito, por que, que não vem mais daquele jeito? Porque você não está naquela atmosfera. Você não está naquele ambiente. Você não precisa ter mais medo de quem você tinha, porque na verdade você tinha um imã de atração que foi removido. Então, às vezes a gente conversa, né? Tem algumas pessoas que conversam assim: ah, tal pessoa ela é perigosa. Tal pessoa ela fica em silêncio, mas ela é isso. Tudo bem. São as leituras que nós vamos fazendo das pessoas. Mas o que vai fazer a diferença? Você sair do ambiente. Então ela pode ser perigosa, ela pode estar vindo com 400 homens, ela pode sair com a intenção de matar, mas quando ela vê o lugar que você está, quando ela não te achar mais, ela não tem como manifestar aquilo, porque a regência que ela tem para exercer não tem lugar para pousar, porque você não existe mais. Então, na verdade, o teu adversário continuou o mesmo. Esaú era o mesmo. Os 400 homens estavam lá. Deus não fez os 400 homens voltar para trás e Esaú vir sozinho. Mas o que Deus fez mudou Jacó em Israel. A mudança para nós vencermos isso tem que ser nossa. Sairmos dos ambientes que nós entramos ou que nos colocaram. O negócio é com a gente. Responsabilidade nossa. Ah, não, eu vou esperar os dias passarem e meu irmão acalmar. Não aconteceu. Não, eu vou esperar. Não aconteceu. Não vai acontecer. É você que tem que morrer. Sou eu que tenho que morrer. Aí acabou. Encontrou com Deus no envolvimento, morreu, mudou de identidade, mudou de destino, limpou toda aquela sujeira, está tranquilo agora. Pode acabar a tua jornada e chegar aonde Deus tem para você. Amém? Então saiamos de todos os planos humanos, saímos de todo engano que daqui a pouco muda, daqui a pouco passa. Paremos de plantar na carne, paremos de realmente entrarmos numa atmosfera aí de lugares onde nós inventamos um monte de coisa e que nós tenhamos envolvimento para nos livrar da morte em nome de Jesus. Amém? Shabbat Shalom, Deus te abençoe, está encerrado. Amanhã, às 15 horas, último dia da contagem do Homer, graças a Deus. Ore por nós em nome de Jesus Cristo. Abraço.